E aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. Agora vamos terminar a parte das retas parametrizadas e vamos iniciar o estudo de elipses. Bom, vamos ao exemplo 3. Encontre uma parametrização para a reta y igual a 2x mais 7. Bom, dá para fazer de duas formas, pensando na maneira que a gente já introduziu na última aula. Vamos isolar o y ou isolar o x. O y já está isolado aqui. É a maneira mais natural de se fazer. Como o y já está isolado, eu posso chamar o x de t. A primeira entrada é x, a segunda é y na parametrização. Então, se eu chamo x de t, esse aqui é o t, o y vai ser o quê? Se o x é t, o y é 2t mais 7. Então, aqui no lugar do y, eu coloco 2t mais 7. Com o t variando em r. Se eu abrir essa expressão aqui, eu fico com 0,7 mais t vezes 1,2, certo? E aí fica exposto um ponto, ficam expostos um ponto e um vetor que dá a direção da reta. Então, já posso fazer até um esboço, se eu quiser, da reta. Ela passa pelo ponto 0,7, esse aqui, e tem a direção do vetor 1,2. Ela é paralela ao vetor 1,2, passando pelo 0,7. Então, eu posso fazer esse exemplo, esse esboço da reta. Agora, se eu optar por isolar o x da expressão, bom, aí daria um pouco mais de trabalho. Eu passo para o outro lado, passo 2 para baixo, e aí, ainda assim, eu posso fazer. Se eu isolo o x, posso chamar o y de t, aqui na segunda entrada fica t, o y eu chamo de t, e quem é o x? t menos 7 sobre 2. Certo? Bom, dessa forma, se eu abrir a expressão, um ponto mais t vezes um vetor, eu fico com esse ponto mais t vezes esse vetor. Certo? Aqui, daqui para cá, eu só separei em duas frações, t sobre 2 menos 7 sobre 2. E a partir daí fica menos 7 sobre 2 mais menos 7 sobre 2, 0. E t vezes meio, 1. Aqui. Então, passa por esse ponto e tem esse vetor como vetor diretor, vetor que dá a direção. Repara, isolando o x ou o y, a reta é a mesma. Então, eu tenho que encontrar a mesma reta, né? A reta anterior, o esboço da reta que eu acabei de fazer, que é a mesma que essa daqui, tem que passar por esse ponto, também tem que ser paralela a esse vetor. Vamos ver se é? Aqui eu tinha a reta, o esboço anterior. Vamos ver se ela passa por esse ponto. Vamos prolongar aqui. Olha lá, passa sim. Menos 7 sobre 2 é menos 3,5. Menos 3,5 é esse ponto aqui. E ela tem a direção do vetor meio 1. Claro, aqui o vetor meio 1. X igual a meio, y igual a 1. É a metade do vetor anterior. Né? Então, realmente, é a mesma reta. Existem uma infinidade de parametrizações para uma mesma reta. Se eu isolei o y, eu obtive essa parametrização. Se eu isolei o x, eu obtive essa. Esses dois são pontos da reta. Esses dois são vetores paralelos. Eu posso criar parametrização com vários tipos de pontos da reta ou de vetores paralelos à reta, né? Então, obviamente, parametrização não tem uma só. Tá certo? Ficou claro aqui. Bom, vamos ao exemplo 4. Vamos ao exemplo de uma reta no R3. Vamos esboçar essa reta aqui. 340 mais t vezes 003. Ou seja, ela passa... É o mesmo raciocínio, né? Mesmo raciocínio. Fica um pouco mais difícil de desenhar no R3, mas é a mesma ideia. Passa pelo ponto 340 e tem a direção do vetor 003. Mesmo raciocínio que antes. Então, ela passa pelo ponto 340, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, aqui é o eixo z. Então, 340 é esse ponto aqui no plano xy. E tem a direção do vetor 003, que é esse vetor aqui. Então, a reta é essa daqui. Passa por esse ponto e tem essa direção. Uma reta perpendicular ao plano xy. Certo?
Aos poucos vamos vendo mais exemplos de retas, mas as ideias principais já estão expostas aí, parametrização de retas. Vamos passar para as elipses, para as cônicas de uma forma geral. São parametrizações são curvas importantes. As parametrizações de cônicas vão ser úteis a gente. Então, primeiro, o que é uma elipse geometricamente? Elipses são um lugar geométrico dos pontos de um plano cujas distâncias a dois pontos fixos têm soma constante. Olha aqui, esses dois pontos são também chamados de focos da elipse. Os pontos da elipse, todos os pontos da elipse, são pontos que possuem a seguinte propriedade: se eu pegar um ponto da elipse e somar a distância ao primeiro foco e a distância ao segundo foco, sempre vai dar um mesmo número k. Sempre. A soma dessas duas distâncias é constante. Mesmo que eu mude, se eu pegar esse ponto e trouxer para cá, por exemplo aqui, essa distância mais essa distância também vai dar k. Sempre vai dar k. Então eu posso até pensar em construir uma elipse fazendo o seguinte: colocando dois pregos aqui no lugar dos focos e amarrando um barbante a eles e esticando o barbante e passando um giz com o barbante esticado. O barbante tem a mesma medida sempre, não aumenta de comprimento, então vou fazer uma elipse. Tá certo? É uma maneira de construir uma elipse. Essa é a propriedade geométrica da elipse. Outra interpretação possível: por que o nome dessas curvas, elipse, parábola, hipérbole, essas curvas são chamadas de cônicas? Porque são obtidas por interseção de planos com cones. Por exemplo, se eu corto num certo ângulo esse cone, eu obtenho uma elipse. Por isso a elipse é uma das cônicas. Certo? No nosso estudo, os focos vão ter pouca importância para as equações. Mais importantes vão ser o centro da elipse, o semi-eixo horizontal, que é a distância do centro até a própria elipse horizontalmente, e o chamado semi-eixo vertical, que é a distância do centro à elipse verticalmente. Isso vai ficar claro já já. Vamos trabalhar com elipses com semi-eixos paralelos aos eixos coordenados. Não vamos trabalhar com elipses inclinadas. Tá? Por isso as nossas equações vão ser desse tipo específico que a gente vai aprender. Tá bom? Aqui eu tenho uma elipse com centro x0 e y0. Um exemplo de uma elipse. Esse aqui é o chamado semi-eixo vertical, ou seja, é a distância do centro da elipse até a elipse, chamado de A. E esse aqui é o chamado semi-eixo vertical, é a distância do centro da elipse até a elipse, chamado de B. Vamos deduzir uma fórmula para a parametrização de uma elipse. Vamos inicialmente tentar parametrizar o círculo. Repara, círculos são elipses. Né? São elipses, os círculos são elipses muito simétricas, onde os semi-eixos são iguais ao raio, ao chamado raio, né? São iguais a R. Uma elipse é algo muito mais geral, um círculo é algo muito particular e bem simétrico. Vamos então tentar parametrizar a elipse mais simples, que é o círculo de centro 0 e raio 1. Aqui eu desenhei o círculo. Repara o seguinte: uma primeira tentativa pode ser você isolar o y e obter essas duas expressões. A gente já viu isso lá no cálculo do volume de sólidos de revolução. Mas se eu tiver essas expressões, elas são desagradáveis por várias razões. Primeiro, por exemplo, essas expressões só servem para parametrizar metade do círculo. A metade de cima é mais raiz de 1 menos x2 e a metade de baixo é menos raiz de 1 menos x2. Então eu vou precisar de duas parametrizações. Outra que aparece raiz, e raiz não é tão simples de a gente derivar, então tem vários contras. Além disso, tem que tomar cuidado aqui com o domínio. 1 menos x ao quadrado está dentro de uma raiz, então o t tem que variar entre menos 1 e 1. Então, são várias preocupações. Essa não é uma parametrização boa. Vamos pensar numa melhor, que é a seguinte. Imagina que você pegue o círculo trigonométrico e ande t nesse sentido trigonométrico. A gente tem que pensar em radianos, fazer analogia com os radianos. Nesse caso, se eu ando t, esse comprimento aqui é o cosseno de t.
esse comprimento aqui é o seno de t. Então, esse ponto aqui tem essa abscissa e essa ordenada, é cosseno de t, seno de t. Então, eu posso parametrizar, conforme eu vario esse ponto, eu posso parametrizar o círculo como cosseno t, seno t, né? Conforme eu vou variando aqui, eu estou andando sobre o círculo trigonométrico. Então, esse ponto é dado exatamente por cosseno t, seno t, se eu pegar o t variando de 0 até 2π. Como eu vou de 0 a 2π e cair no mesmo ponto, eu vou usar fechado para o 0 e aberto no 2π, porque quando eu caio no 2π eu volto para o 0, né? Então, essa é uma parametrização ótima. Tem cosseno e seno, uma parametrização só para o círculo inteiro. Cosseno e seno são fáceis de derivar e tal. Bem simples. Funções conhecidas. Muito melhor que a parametrização anterior. Vamos tentar melhorar ainda mais para outros casos. Se eu tenho um círculo de raio R, é só, para obter a parametrização equivalente, é só multiplicar por R, cosseno e o seno. Eu vou dilatar aqui por R, dilatar aqui por R, é só multiplicar em cada entrada por R. E mais, se eu quiser dilatar não os dois por R, mas por parâmetros diferentes, A e B, que são os semi-eixos, eu posso fazer também. Multiplicar o cosseno por A e o seno por B. Se esses valores forem diferentes, A e B, é claro que o que seria um círculo vai passar a ser mais achatado numa das direções. Então, eu passo a ter uma elipse no caso geral. E ao invés de centro na origem, como eu tinha antes, eu posso transladar para um ponto x0, y0 qualquer. E essa translação é dada pela soma. Exatamente, eu vou somar a parametrização que eu tinha com o vetor x0, y0. E aí eu obtenho essa parametrização aqui. x0, y0 mais a cosseno t, b seno t, fica assim. Se eu passar o x0, y0 para dentro. Então, essa daqui é a parametrização da elipse. É uma parametrização geral da elipse. Tá? Essa é uma parametrização ótima para a elipse e essa que a gente vai usar. Tá? Vai servir para todas as nossas elipses. Então, x0 e y0 são as coordenadas do centro da elipse. A é o semi-eixo horizontal e B o semi-eixo vertical. Tá? Aproveitando essa parametrização, vamos encontrar a equação cartesiana da elipse, ou seja, aquela que envolve só x e y. Repara, nós vimos que o x é x0 mais a cosseno t e o y é y0 mais b seno t. Né? Repetir aqui. Passando o x0 para o lado de lá, fica x menos x0. Passando o a para baixo, fica essa expressão sobre A igual a cosseno. A mesma coisa com seno. Elevando os dois lados ao quadrado, eu fico com essas expressões aqui. Agora, somando essas duas equações, do lado de cá, eu fico com a soma, né, dos quadrados que eu tinha aqui. E do lado de cá, eu tenho uma identidade trigonométrica clássica, que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Então, do lado de cá, eu fico com essa soma, do lado de cá, eu fico com 1. Então, eu obtenho essa equação. Essa equação é a equação cartesiana da elipse. Uma elipse com centro x0 e y0 tem essa equação cartesiana, x menos x0 ao quadrado, sobre o primeiro semi-eixo horizontal ao quadrado, e y menos y0 ao quadrado sobre o semi-eixo vertical ao quadrado, igual a 1. Essa é a equação cartesiana da elipse. Então, nós temos duas informações que são muito importantes, e vai ser muito importante você saber passar de uma para outra com rapidez. A parametrização da elipse é essa. Se o centro for x0 e y0 e os semi-eixos A e B, horizontal e vertical, respectivamente, a parametrização vai ser essa, x0 mais a cosseno t, y0 mais b seno t, com t variando de 0 a 2π. A equação cartesiana vai ser essa, x menos x0 ao quadrado sobre o semi-eixo horizontal ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre o semi-eixo vertical ao quadrado, igual a 1. Tá certo? Esse quadro aqui, ele é muito importante, vai ser muito útil para o caso de problemas que envolvem parametrização de elipse. Tá certo? Bom, vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.